Eu vou dizer para você que eu me lembro da época que eu vinha à frente assim, eu era catatauzinho também. E é interessante que eles nunca mais, eles não vão esquecer disso. A gente valoriza a vida deles quando a gente traz o valor que eles têm, como todo mundo. Você não gosta de ser valorizado? Não gosta de ser reconhecido? Hã? Imagina a criança que está em fase de desenvolvimento. O quanto isso não chama atenção, o quanto isso não chama, né, não traz a mente, não forma o coraçãozinho deles. Eu gostaria de pensar com você hoje um texto. Na realidade, não vamos trabalhar exclusivamente num texto hoje, ao contrário do que eu particularmente sempre tento fazer, mas eu gostaria de passear um pouco pelo livro de Romanos, pelo menos a sua introdução, para a gente pensar a alegria que nós temos e podemos perceber, sentir, de não sermos mais tratados conforme os nossos pecados. Você já parou para pensar? Que você não é, que eu não sou tratado segundo o meu pecado, o seu pecado? Enquanto muitos grupos religiosos trabalham o elemento do pecado como sendo central na teologia, nós entendemos e não tratamos levianamente a questão do pecado, não se trata disso, mas entendemos que a graça de Deus é que nos alcança. Toda a teologia cristã, neotestamentária, é ancorada, é fundamentada, está apoiada na graça de Deus, que é expressa por meio da sua bondade e pela sua generosidade. Mais do que a ênfase no pecado, enfatizamos a graça do Pai, do Eterno, que nos alcança. Então eu gostaria de pensar, enquanto a gente estiver falando, gostaria que você estivesse com essa ideia na cabeça. Nós não somos mais tratados segundo os nossos pecados. Você não é tratado mais segundo o seu pecado. Em época, em momento histórico que é muito complicado em se falar de pecado, dado inclusive a ênfase exagerada que se faz em relação ao pecado, melhor remédio não existe do que falar da graça, do que falar do caráter amoroso, do que falar no caráter generoso de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Eu mencionei quando eu apresentei o tema, o título dessa mensagem, somente o verso 17, mas a gente vai falar do verso 16 também e 17. Vamos pedir para que Deus nos abençoe esse tempo. Baixa a sua cabeça. Senhor amado, buscamos a Tua face nesse momento, suplicando por iluminação do Teu Espírito, clamando pela Tua intervenção na compreensão das Suas Escrituras, pedindo que o entendimento profundo da nossa natureza, da nossa condição e da Tua bondade, do Teu caráter generoso seja compreendido por nós, apesar de quem fala, apesar do pregador. Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Verso 16, eu vou ler na versão transformadora, nova versão transformadora, tá bom? Então pode ter uma diferençazinha, dependendo da versão que você tem aí, uma questão de tradução. Não me envergonho das boas novas a respeito de Jesus Cristo.
algumas versões vão já apresentar do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas, ou estas boas novas, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, estas boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim, do início ao fim, desde antes até a eternidade futura, sempre, a todo instante, sempre foi ensinado, é algo que se dá pela fé. Do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Deus nos declarar como justos. Como dizem as Escrituras, ele menciona o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, salvo engano, o justo viverá pela fé. Ele ampara o texto, a apresentação que ele vai fazer no Antigo Testamento. O justo viverá pela? Amém. A gente precisa entender essa ideia que o texto traz para a gente como sendo um movimento de Deus. É um mover de Deus em direção a alguma coisa ou alguém, ou algum lugar. Em direção a quê? A mim e a você. Poxa, mas eu sou pecador. Como eu disse, o pecado, apesar de não ter poder para definir como somos vistos, apesar de não definir a nossa realidade, tem o seu valor, no sentido de quem define a nossa condição, não o nosso valor. O pecado não define o valor da pessoa humana, o pecado define e apresenta a sua condição diante de Deus. A gente precisa entender que isso é um movimento de Jesus, o Evangelho é um movimento de Deus em Jesus, chamando a humanidade, a mim, a você, a qualquer pessoa, a estarmos sob o seu domínio de amor. Em algum momento, numa das aulas de EBD, eu falei exatamente isso. A vida se trata, ou a vida, na realidade, é definida com base naquilo em quem você se submete. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter a uma outra pessoa. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter a uma instituição religiosa. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter ao seu trabalho, ao seu chefe, à empresa que você trabalha. Se você não se submete a Deus, você vai se submeter a você mesmo, às suas vontades, aos seus impulsos, à sua natureza. Se você não se submete a Deus por conta das lutas que você vive, você vai se submeter às suas necessidades, às suas lutas. A vida se trata de quem, ou para quem a gente se submete. E o movimento de Deus em relação à humanidade é exatamente trazer, gente, se submetam a mim, se submetam ao meu domínio, baseado no amor. Se a gente entende que as Escrituras levam a humanidade a compreender o movimento de Deus em benefício dela mesma, o que requer necessariamente que eu e você nos submetamos a Deus, e não aos nossos problemas, às nossas lutas, às nossas dores, ao nosso chefe, aos nossos impulsos, à nossa sexualidade. Se a gente não entender isso, a gente vai passar a vida inteira sendo submetido a qualquer outra coisa, exceto ao amor de Deus. Por isso que Jesus vem explicitamente, gente, se submetam a mim. Por isso que falamos do pecado, das ações ou do comportamento, de uma escolha de vida, que deve ser abandonada. Porque se não forem abandonados, estaremos submissos a ela. Quando a gente não se submete a eles, mas se submete a Deus em amor, por isso que a gente fala, não faça isso, não faça aquilo, não fale isso, não pense aquilo. Não se trata de uma questão de moralidade tão somente.
Se trata de uma questão de submissão a quem eu e você estamos e somos submetidos. Não me envergonho dessas boas novas a respeito do Cristo, que são o poder, essas boas novas de Deus, essa boa notícia de Deus, que é o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem. E essas boas novas revelam como Deus nos declara justos. Justos a gente precisa entender. A ideia é de que você está quite, você não tem dívida. Mas como assim você pode não ter dívida com Deus se você é pecador? Você está se contrariando, você está se contradizendo, pastor. O que eu afirmo para você é que a ideia de justiça tem a ver com alinhamento. Quando você tem um carro desalinhado, o que o carro faz? Você está na estrada, solta o volante, o carro vai para um lugar diferente do objetivo que você tinha pensado, que você tinha determinado. Eu quero fazer um exercício aqui, certamente todos nós, inclusive os mais novos, até porque eles estão mais próximos da experiência. Um bebezinho, quando ganha um presente, que precisa encaixar a estrela dentro do formato da estrela. Vocês já viveram? Consigo comunicar a todo mundo isso? Hã? Tem uma estrelinha. O bebê precisa pegar o formato e colocar Só que na realidade humana não tem nada com formato de estrelinha. Isso é injustiça. Justiça é estar conforme. O problema é que eu e você nascemos numa condição, num estado diferente daquele que é a estrelinha. Não é possível eu mudar a minha forma. Não é possível você mudar a sua forma. É isso que a gente chama de pecado original. Existe algo que impede a gente se aproximar de onde Deus está. De Deus. Para que isso aconteça, Deus tem que te falar o seguinte: se torne justo. Aí aquele formato de estrela é tomado. E você se aproxima de Deus. É algo dado, por isso que é dom. Eu quero ler com você. Basicamente o que a gente vai fazer agora é ler. Esse livro foi escrito ali, provavelmente por volta do ano 57. Aproximadamente 5 anos antes, os judeus tinham sido expulsos de Roma. Porque eles eram desordeiros demais, assim dizia o imperador. E de fato, a gente vai ver na história, nos pelo menos 200, 250 anos, 300 anos antes, você vê um caráter de agitação intensa entre os judeus naquela região. Principalmente depois que o imperador falou o seguinte: agora você tem que me adorar como se fosse um Deus. E o judeu fazia o quê? Não, eu não tenho como adorar. Agora você tem que ter uma imagem minha para me venerar. Não, eu não posso fazer isso. Isso gerava o quê? Choque entre a autoridade constituída e o judeu. Qual era o problema? A agitação. Ninguém gosta de agitação política. O que Cláudio, provavelmente ali nos idos de 50 depois de Cristo faz? Judeusada, sai daqui, não quero mais ninguém aqui na cidade. Isso aconteceu alguns anos novamente. 5 anos depois de que Cláudio expulsa os judeus são convidados a voltar. Paulo não conhecia essa igreja. Quando eles voltam com uma mistura de práticas. Crentes gentios, crentes judeus. A gente precisa lembrar que não havia cristianismo. Cristianismo, ele nasce no judaísmo, a partir do rabino Yeshua. Quando isso acontece, conflito dentro da igreja agora. Veja, eles gostam de conflito, essa gente, não é verdade? Talvez demonstrando um caráter do ser humano em relação a Deus. Conflito frequente, conflito perene. Hoje, com os adolescentes, nós vamos falar um pouco sobre justificação. Que é a paz com Deus. Veja, um povo que vive em conflito consigo, com os outros, com tudo, agora tem paz com Deus. A gente tem que guardar o sábado?
Veja, uma igreja que está mesclada, judeus, cristãos e gentios, gregos, não cristãos. A gente tem que guardar o sábado, a gente tem que seguir a dieta judaica, a gente tem que ser circuncidado, porque só Jesus não basta, porque a gente precisa sim, cumprir a lei. A luta, o conflito era grande. Paulo não conhecia, o que ele faz? Bom, eu não conheço o background, ele não conhece o cenário de onde aquele povo vem. Ele começa do início. Ele começa a fazer o quê? Estimular a unidade daquele povo. Gente, existe algo muito mais precioso no qual vocês têm que se apegar. A unidade. E ele começa a apresentar o evangelho, recontando a história da humanidade. Eu quero que você acompanhe comigo aí, mais uma vez. Eu vou ler várias vezes esse texto. Eu não me envergonho, verso 16, capítulo 1, das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. E eu vou continuar, eu quero que você siga aí comigo. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. 18. Assim, ou seja, com isso Deus mostra do céu a sua ira contra todos. Se isso não fosse necessário, dada a característica de distanciamento e conflito com o homem, com Deus, do homem com Deus, Deus não precisaria prover essa boa nova. Deus mostra a sua ira contra todos os seres humanos, que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Porque sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele, no caso Deus, tornou essa verdade evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, eles não têm desculpa. Deus já mostrou quem Ele é. Não há desculpa para o homem. Por isso que Ele fala, todos estão debaixo da ira. Todos estão envolvidos nessa condição. Todos nasceram com um formato diferente da estrelinha que eu comentei aqui com a figura que eu usei. Mas veja só o que ele começa a falar a respeito da humanidade. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, veja, está falando dos homens, das pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, crentes, não crentes, ateus. Deus mostra do céu, uma vez que consideraram que o conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de vida, de pensar, deixando que fizessem as coisas que jamais deveriam ser feitas. Que coisas que eles não deviam mais fazer? Vamos acompanhar o que o texto diz. 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram as suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. E aí? Esse povo do mundo é duro, não é? Esses descrentes, não é verdade? Não é o que você está pensando aí? Mas ele não está falando de descrente. Ele está falando de crentes e descrentes. Olha o que ele diz ali no verso 32. Esses, que ele acabou de dizer, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. É o que está na lei. Mas ainda assim continuam a praticá-las. Mesmo sabendo do erro, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros também a fazê-lo. E aí? Esses não crentes, não é verdade? É isso que eu e você pensa. O texto não está falando disso. Ele está falando para quem?
Se você for ver no primeiro, segundo versículo, ele está falando para crentes, gente. Ele não está falando para não crentes. Ele está falando que eu e você somos assim. Ah, pastor, mas eu não matei. Eu não tenho inveja. Ciúme não é da minha realidade. Eu não sou perverso. Eu não tenho ódio. Discórdia, não promovo. Enganam? Fake news. Fecha parênteses. Engano? Arrogância, eu não sou arrogante. Orgulhoso. Insolente, você está me dizendo que eu sou insolente? Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo. Você viu que não fui eu que disse, está escrito aqui. Ó. Como dizia uma pessoa que eu conheci, fala assim, ó, reclamações à gerência, né? É o texto que está falando, não é o Fernando que está falando. Avança no capítulo 2, verso 1. Eu estou lendo o texto com você. Talvez você pense que pode considerar, que pode condenar, e aqui a palavra condenar, julgar, apontar o dedo. Talvez você pense que julgar esses indivíduos, talvez você pense que pode condenar ou julgar esses indivíduos, como a gente acabou de pensar agora. Mas você é igual a eles. E não tem desculpa. É o que está escrito, não é? Está escrito na sua Bíblia aí? Não sou eu que estou falando. Está escrito na sua Bíblia? Você é igual a ele. Quando você diz que eles deveriam ser castigados, mortos, torturados, você faz o quê? Condena você mesmo. Porque você julga os outros. Pratica as mesmas coisas. E a ideia de prática não tem necessariamente a ver com a prática propriamente dita, mas com o potencial que existe em você destruidor, com o potencial de pecado que existe em mim, que afasta de Deus. Você que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Olha o verso 2, sabemos que Deus em sua justiça castigará todos que praticam essas coisas, aqueles que vivem nessa condição. E uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva você a pensar que vai evitar o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Quando a gente aponta o dedo para os outros, a gente está esquecendo de quem a gente é. É isso que ele está falando para aquele povo. Gente, vocês são bonitinhos dentro da igreja, vocês judeus cristãos, vocês que são gentios que são cristãos, vocês estão brigando aí, qual a ideia? Está atacando um ao outro por quê? Quatro, você não percebe o quanto ele é bondoso? Ele está falando de Deus, tolerante e paciente com você? Você não vê ou você não percebe que essas manifestações da bondade de Deus é que visam levá-lo ao arrependimento? É a bondade de Deus que alcança a nossa vida, que nos leva à compreensão do arrependimento de todo esse potencial destrutivo que a gente tem, praticado ou não. Mas por causa do seu, como que ele está descrito aí no verso 5? Do seu coração o quê? Rebelde, duro. É a mesma expressão usada quando Deus tira o povo lá do Egito, e o povo do Egito sai livre, e não volta atrás dos seus atos. Fala de dura cerviz, essa cervical. Alguém tem dor na cervical aí, gente? É aqui, ó. Quando fala que é dura cerviz, significa que ele não consegue fazer assim, ó. Quando você não consegue fazer assim, você não consegue fazer o quê? Se curvar. Se curvar a quem? Por isso que ele fala de coração rebelde. Mas por causa do seu coração rebelde, você meio que recusa abandonar o pecado. Ainda que seja pelo menos o de julgar. Você não mata, você não rouba, você não fala mal. Mas julgar? Ainda que seja apenas de julgar. Acumulando ira sobre você mesmo.
A mesma ira que ele menciona no verso 18 do capítulo 1, depois você confere aí. Porque o dia da ira de Deus se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará, ele julgará cada um de nós de acordo com seus atos. Vamos pular, vamos avançar na ideia aqui. Romanos 3, abre aí o Romanos 3, verso 9. Ah, pastor, mas está pegando um texto depois do outro, não tem encadeamento lógico, você está fazendo... Gente, é só acompanhar o que o texto está dizendo. A gente não pode deixar de reparar, quando a gente fala de Paulo, principalmente Paulo, ele começa com uma ideia, ele abre um parênteses, ele começa a falar de um outro assunto para reforçar a anterior, aí no meio desse parênteses ele abre um outro parênteses, ele aponta para outra coisa, daqui a pouco ele volta para a primeira ideia. O que eu estou fazendo é limpar o texto e deixar uma linha, um raciocínio linear aqui para a gente poder pensar. Vejam, estou lendo, não é a opinião do Fernando. Paulo começa a resumir no verso 9. Pois bem, ou seja, dessa forma, devemos concluir o quê? Que nós, judeus, de quem que ele está falando? Judeus o quê? Cristãos. Vamos trazer para a linguagem de hoje? Vamos lá, ler de novo, verso 9. Pois bem, devemos concluir que nós, crentes, judeus, gentios, gregos, turcos, Barriga Verde, que é de Florianópolis, baiano. Não é isso, Márcia? Norte Rio, Manezinho. Gente, Manauara, que é amazonense, ou paulistano, mineiro. Ele está falando de judeus e gentios só. Lembra que eu estou aplicando isso no texto agora, na nossa realidade, está falando de todo mundo. Ele está englobando todo mundo que é crente, ele está falando para crente, gente. Olha o que ele fala, vocês, devemos concluir que nós, vocês crentes, somos melhores que os outros. Nós somos melhores, então, que as pessoas que não entendem. A gente não pode esquecer do verso 4 que lemos, né? Olha lá, você não percebe o quanto Deus é bondoso, tolerante, paciente com você? Você não percebe que essas manifestações da bondade de Deus é que visam levar você ao arrependimento? Voltando para o capítulo 3, verso 9. Pois bem, devemos concluir que todos nós somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, porque já mostramos que todos, entre vírgulas agora, explicativa, judeus ou gentios, crentes, ele não está falando de não crente, estão o quê? Sob o poder do pecado. E cabe a gente notar aqui que o verso que começa a nossa reflexão é o poder de Deus. Então existe um poder do pecado que atua sobre a nossa vida, e existe um poder de Deus que é externo, que visa neutralizar esse pecado. Existe um conflito de poderes aqui. 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo. Mais uma vez ele repete. Ninguém faz o que é justo. Aí ele começa a explicar, citando o Antigo Testamento, verso 10. Ninguém é justo, ninguém faz o que é justo. Ninguém sequer, nenhum sequer. Ninguém é sábio o suficiente. Ninguém busca a Deus suficientemente. Todos, verso 12, se desviaram. Todos, e todos, não são todos menos a gente. Todos é todos. Todas as pessoas se desviaram, todos se tornaram inúteis. Inúteis, a ideia é de sermos incapazes de reverter a situação. Não existe utilidade para quem não consegue entrar na caixinha lá da estrelinha que eu mencionei. Para que você vai ter uma peça que não consegue entrar no brinquedo? Não tem utilidade. Ninguém faz e ninguém consegue fazer o bem sim, nenhum sequer, ninguém. Citando o Salmo 14, o Salmo 53. Pula para o verso 20 aí. Verso 3, capítulo 3, verso 20. Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, por fazer o certo, por pisar no quadrado certo, por ganhar ponto positivo no final da aula, por fazer a lição correta. A lei
essas escrituras dizem simplesmente o quanto nós somos. O quanto nós somos? Sou eu ou a sua Bíblia que está dizendo isso? É o Fernando ou é a sua Bíblia que está dizendo isso? Interessante, ele não fala você, pecador, ele fala somos. Ele se inclui. Paulo não fica fora dessa análise. Verso 21, agora, porém, a partir disso, sabendo essa realidade que a gente leu, conforme prometido na lei de Moisés e os profetas, ou seja, ele volta nas escrituras que na realidade é o que ele tinha na mão, no Antigo Testamento, no Moisés, que é a Torá, e os profetas, ele fala assim, olha, lá, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele. Primeiro, existe uma orientação clara de que é possível ser justo. Como somos justos? Outra coisa, justiça é algo que a gente recebe, não é algo que a gente faz para obter. Estarmos conformados para entrar na casinha da estrelinha, para estar próximo de Deus, é algo que a gente não consegue mudar. Nós nascemos quadrados, fazendo uma brincadeira aqui. A gente não nasceu estrelinha. Deus nos transforma em estrelinha. Deus nos declara justos. É Deus que intervém e outorga a nós. Quando uma Constituição é outorgada, ao contrário do que a Constituição de 1988, que foi promulgada, outorgada, é imposta. Vem de fora, não depende daqueles que definem. Depende daquele que impõe. A justiça de Deus é colocada sobre a nossa vida. Não é algo que eu e você fazemos. Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Está dando para perceber que o pecado toma uma proporção bem menor em relação à graça de Deus, porque a solução para o pecado é o quê? A bondade do homem? A ação divina? Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé de Cristo. E isso se aplica a quem? Isso se aplica a quem? No verso 22? A todos os que creem. Não se aplica àquele que faz um esforço para ser bom. Não se aplica àquele que dá o dízimo. Não se aplica àquele que ora. Não se aplica àquele que por resistência e força, capacidade própria, resiste ao pecado. Veja, não estou falando que a gente não tem de lutar contra o pecado. Só que essa luta contra o pecado não nos define justos diante de Deus. A justiça de Deus é colocada sobre a nossa vida. Por isso que Deus é generoso e nós oramos a Ele. Por isso que Deus é bom e nós oramos a Ele. Por isso que nós buscamos a Deus clamando a intervenção dEle na nossa vida. Porque Ele é bom, apesar de nós. Porque Ele é pleno, apesar de quem somos e que vivemos. Porque Ele é bom, Ele de fato transforma a minha vida e me conforma à realidade de Cristo para que eu possa entrar na casinha aqui, entendeu? Abre aí o capítulo 4. Ele começa a trazer exemplo. Eu já vou partindo aqui para uma conclusão. Verso 3, olha o primeiro exemplo que Paulo fala. As escrituras dizem o quê? Que Abraão creu. Abraão não fez para ser justificado. Ele não obedeceu para ser justificado. Ele foi justificado e porque foi justificado, ele obedeceu. Ele não resistiu a pecados para ser justificado. Não, ele foi justificado e porque ele foi justificado, ele luta contra os pecados.
Está dando para entender a diferença? Abraão creu em Deus, e ele foi considerado o quê? Vou fazer como Paulo fez, abre um parênteses, abre aí João capítulo 1, verso 12. Segura Romanos, não fecha não. Segura Romanos, capítulo 1 de João, verso 12. O que está escrito aí? Mas, veja, Jesus já começa ali, o João já começa o seu evangelho falando sobre Jesus. Porque os judeus recusaram a Jesus, mas a todos aqueles que receberam, creram quem? Em Jesus, e o aceitaram. Ele, no caso de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus nos torna capazes, a ideia de poder não é força, é capacidade. A capacidade de sermos parecidos com Jesus vem de Deus, a capacidade de sermos salvos vem de Deus, é Deus que nos dá a capacidade plena de nos conformarmos a Jesus, e em sendo assim, temos a salvação, é bondade de Deus, salvação é bondade de Deus, não é luta, não é um esforço pessoal. Se você acha que você tem que deixar o seu pecado, você precisa ser primeiro bom, você precisa deixar algumas coisas para se aproximar de Deus. Eu digo a você, as escrituras não afirmam isso e falam o seguinte: você nunca vai conseguir fazer isso, porque não depende de você, depende de uma capacidade outorgada de Deus para nós, é dada, é graça, é presente, é dom. Olha o outro exemplo em Romanos 6, capítulo 4, verso 6. Olha o outro exemplo. De quem que ele fala? Davi. Davi também falou a esse respeito, mencionando o Salmo 32 que nós lemos no início aqui. Quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, de terem trabalhado sem terem trabalhado para isso. Veja, serem considerados justos sem terem trabalhado, serem considerados justos sem terem feito qualquer coisa para obter salvação. Isso é fé. Não é dando dinheiro que você vai ser abençoado, não é dando dízimo, não é ajudando as pessoas, não é sendo uma pessoa boa, mas porque fomos alcançados por Deus, e a capacidade de sermos filhos de Deus, dada por Deus, nos leva a fazermos isso, fazermos aquilo, darmos o dízimo, ajudarmos as pessoas, sermos pessoas melhores, obedecermos aos pais, não nos envolvemos com promiscuidade, não nos envolvemos com ofensas, mas tudo isso acontece porque Deus nos dá a capacidade de nos unirmos a Ele em Jesus. Olha o verso 7, a frase de Davi: como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada. E ele está falando o quê? Aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, a minha condição, é que faz com que Deus olhe para mim e fala: filho, não é assim, creia em mim, e será salvo. Salvação não é algo que a gente faz para ter, é a fé que a gente deposita em Jesus e sua obra. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados, as culpas, são cobertas. Como são felizes, sim, aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Eu e você não somos mais tratados a partir daquilo que fazemos. Não somos mais tratados a partir daquilo que pecamos. Não somos mais tratados a partir daquilo no qual nascemos. A nossa condição não nos define. O nosso pecado não nos define. Quem nos define? Senão Cristo. Isso se dá pela fé. Abra aí, segura Romano, abre aí. 2 Coríntios, capítulo 5. Veja, não se trata de pecado, e ninguém está aqui sendo leniente com o pecado. Pecado é algo que a gente tem que recusar, tem que rechaçar, tem que colocar para fora da nossa vida, mas não se trata disso. O relacionamento com Deus não se trata de pecado, gente, se trata de bondade, de amor e generosidade de Deus, que eu acolho pela fé.
Essa verdade é transformadora. Nenhuma outra religião vai apresentar alguma coisa assim para você. Qualquer outra tradição religiosa vai apresentar que você tem que fazer isso, aquilo, para você receber a bênção de um Deus, ou de uma divindade. Para você estar bem e apaziguar a ira dos deuses, você faz isso, aquilo. Não é assim. As Escrituras nos ensinam que o Deus Todo-Poderoso se dá em amor. E é pela fé que eu me aproprio dessa salvação. É pela fé que eu me aproprio da presença de Deus. Jesus Emanuel. Quando eu faço isso, o Espírito Santo começa a habitar em mim. Abriram aí 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, olha o que está dizendo. Porque em Cristo, pois em Cristo, Deus estava reconciliando, fazendo amizade novamente com o mundo. Dele com o mundo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, essa é a alegria do crente. Porque se Ele tiver que nos tratar segundo os nossos pecados, a gente está morto. Por isso que é graça. A gente recebe uma bondade de Deus que a gente não merece. Isso é graça. Ele, no caso, Deus nos deu essa mensagem, o Evangelho, as boas novas que lemos, maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Deus faz o seguinte: Heber, Paula, Janete, Silvio, queridos, vocês têm essa mensagem. Essa mensagem de Deus, Ele faz agora, o apelo dEle vem por meio da sua boca. E muitas vezes a gente está botando os outros no inferno, você vai para o inferno. Jesus não fez isso comigo, com você. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Eu quero fechar lendo Salmo 32, ou pelo menos um trecho desse. Abra lá Salmo 32. Veja, a fé é do início ao fim. Às vezes a gente acha que o Antigo Testamento é lei. Se você não obedecer à lei, você não tem a salvação. Nunca foi. Abraão recebeu, foi outorgado a Abraão a justiça de Deus por meio da fé. Na sequência veio a lei. A lei é posterior. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Por isso que somos e precisamos ser alegres, queridos. Porque Deus não nos trata mais conforme os nossos pecados. Por isso que devemos andar satisfeitos. Porque Deus não nos trata mais conforme a nossa condição. Por isso que a gente não tem que se ancorar nossa alegria, nossa satisfação pelas coisas que vivemos. Porque Deus não nos trata mais conforme a nossa existência, conforme aquilo que nascemos. Deus nos trata conforme a sua bondade, e não mais conforme o nosso pecado. Como é feliz aquele cuja desobediência, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Olha o que ele fala. Se você nunca teve essa experiência com Jesus, eu gostaria que você lesse em silêncio aí no seu coração o que eu vou ler agora do texto, verso 3, de 32. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a sua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente eu confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há cântico de vitória. Enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és o meu esconderijo. Olha a declaração que ele fala para Deus. O Senhor é o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Aí Deus fala assim para ele, agora querido, eu vou guiar você pelo melhor caminho da sua vida.
Eu vou lhe dar conselhos e eu cuidarei de você. Não seja como a mula ou o cavalo que não tem entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. Porque o perverso, aquele que não confessa, aquele que está fora do padrão de Deus, tem muitas tristezas, mas aquele que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Abaixa a sua cabeça, por favor. Não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, porque essas boas novas são o poder de Deus para ação, em ação para salvar todos os que creem, primeiro dos judeus e também dos gentios, primeiro dos crentes e também dos descrentes. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá sempre pela fé. Como dizem as Escrituras, aquele que é justificado, ou o justo, aquele que não é mais tratado segundo os seus próprios pecados, vive pela fé. Se você nunca teve a oportunidade de compreender, como talvez esteja compreendendo agora, essa bondade de Deus, e quer entregar sua vida a Jesus, e entregar sua vida é depositar sua fé nele, na sua obra, como nós lemos. É isso que te dá salvação. Nesse momento o Espírito Santo habita, ele começa a morar em você para te ajudar a resistir aos pecados, a lutar contra aquilo que te distancia de Deus. Mas a salvação está assegurada. Cabe a Deus avaliar se isso é verdade ou não. Eu não vou fazer isso. Não vou julgar. Se você nunca teve essa oportunidade, levanta sua mão. Fala, eu não tinha entendido isso. Eu não entendi completamente essa realidade até agora. Eu quero orar por você. Pai eterno, que a gente reflita em alegria, em satisfação, em contentamento, toda a bondade e generosidade com que o Senhor tem nos alcançado. Que as nossas vidas sejam uma expressão de louvor, porque o Senhor não nos trata mais conforme as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Espírito Santo de Deus, guia, Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra é verdade, cremos nisso. No nome de Jesus, amém.